Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Sou o professor Alex Caparelli e hoje estamos dando início à nossa disciplina do curso de administração. O que a gente vai ver durante esse semestre? A gente vai ver gestão dos recursos materiais. E é claro, consequentemente, a gente traz um pouquinho de recursos patrimoniais junto, né? Porque ele faz parte da disciplina, tá? Da matéria que a gente vai tratar dentro da nossa disciplina. Bom, infelizmente não vamos poder voltar por enquanto, né? Não vamos poder voltar de modo presencial. Gostaria muito de estar com vocês, pegar na mão de vocês, né? Fazer as nossas piadas dentro da sala de aula, mas infelizmente, né, houve um grande aumento dos casos de Covid, né? O Omicron está atacando todo mundo aí. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos uma quantidade diária de casos, de novos casos, em vacinados e não vacinados, né? E muitos não vacinados estão internados. Então a gente não vai poder voltar presencial, porque isso foi uma determinação da diretoria da instituição lá de Curitiba, que só não vamos arriscar nem os nossos alunos, nem os nossos professores e nem os nossos colaboradores. A gente fica um pouco chateado, mas tem que dar razão à instituição, né? Porque não é uma coisa para se brincar num momento como esse. Estamos na fase final dessa pandemia, se Deus quiser. Vamos ver se isso acontece logo em breve, tá bom? Tá certo? Bom, já que não podemos estar presentes, vamos continuar aqui nas nossas aulas remotas, gravando os nossos vídeos e trazendo para vocês bastante informações, porque a vida não pode parar, o curso também não. Então a gente vai dar sequência a isso aí, tá? E eu quero começar apresentando a disciplina para vocês, e na segunda parte eu vou trabalhar um assunto bem interessante para vocês, tá? É um assunto que inclusive tem lá no meu canal Planeta Marketing Oficial, e tem muito a ver com a nossa disciplina, tem muito a ver com recursos humanos, tem muito a ver com o comportamento dos funcionários, né, dos colaboradores, e como a gente vai tratar muito de coisas pessoais, comportamentais, eu achei interessante a gente dar um início, né, falando a respeito desse assunto, né? Então, na segunda parte eu vou falar sobre o assessment. É um termo assim em inglês, mas vocês vão entender rapidinho, né, que é um termo bastante usado aqui no Brasil também, tá bom? Então vamos iniciar aqui falando do nosso plano de aula. Dá uma olhadinha na nossa tela aqui. Olha lá, ó. Então, pessoal, a gente começa aqui, né, mostrando para vocês aqui nessa tela. Temos uma capa aqui, né, curso de administração, e o nome da disciplina, que é gestão de recursos materiais. Aí já passando aqui essa tela aqui, a nossa ementa cumpre aqui, ó. Do lado direito tem a logotipo, tá, gente? Não é logomarca, logomarca é neologismo, né? Do lado direito aqui temos o logotipo da SMG, o logotipo da Planeta Marketing, que é a minha consultoria, e ali a fotinha do professor e o nome também. E a ementa, ela vai tratar o seguinte, ó, dá uma olhadinha, ó. Na primeira parte a gente vai ver a evolução dos conceitos de administração de materiais. Inclusive essa aula já está preparada para vocês, né? Eu vou falar a parte conceitual no início. Depois as funções e objetivos da administração de materiais. Essas funções e objetivos a gente vai falando ao longo do curso, né? Ao longo da disciplina a gente vai tratando aqui, tá bom? Localização e alcance das AM nas organizações. AM quer dizer administração de materiais, tá, pessoal? Normalização e qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre normalização, normatização e qualidade para vocês. Foi alguma coisa aí sobre TQM, gestão da qualidade, ISO 9000. É uma coisa bem simples assim, uma aula dá pra gente matar essa matéria aí.
Depois, armazenamento de materiais, a logística, a função das compras, a organização e o pessoal de compras, né? Falando aí sobre como vai proceder a logística, né? Toda a manipulação dessa mercadoria e como se faz a compra, né? E como se organiza esse pessoal de compra. Né? Compra na qualidade certa, no preço certo, quais são as fontes de fornecimento, né? A gente vai tratar de alguns assuntos aqui. Isso aqui tudo condensado numa aula dá para fazer. Organizações alternativas para compras e depois aquela perguntinha básica: fabricar ou comprar, tá? E aí eu chamo a atenção para um detalhe que é assim, ó. Nós professores nós temos não só podemos, como temos a obrigação de trazer novidades, outras matérias para vocês dentro desse material aqui, né? Então a gente não cumpre ao pé da letra essa ementa aqui, tratando assunto por assunto que está ticado aqui para vocês em cada aula. Não, a gente vai colocando materiais, a gente tem livros, obras, vários materiais aqui que a gente tem que fazer uma compilação e trazer para vocês. Eu, por exemplo, peguei um livro de um professor de uma universidade lá de São Paulo e fiz a primeira aula. Claro que vai estar tudo na bibliografia, né? Tudo na bibliografia de vocês e aí vocês vão entender bem como vai funcionar, tá? Quando vocês verem novidades aqui. Essa aqui na frente é a bibliografia básica, ó, que a gente vai utilizar, que é Venato, né, Suzano, Leles. Isso que está no nosso plano de aula. A bibliografia complementar: Gonçalves, Lucchesi, Reis, Szabo e Taylor. Tá? Então é o que a gente vai utilizar, o que está no nosso plano. Eu não vou me condensar apenas a essas obras não, tá, gente? Eu vou puxar outros livros ou umas coisas mais modernas, né? Até porque quando foi feito esse projeto aqui, né, foi lá pelo ano de 2016, se eu não me engano, então já tem alguma coisa aqui defasada, né? E o conteúdo programático é esse aqui, ó. O que eu falo para vocês? Que ele não está desenvolvido ainda, uma vez que estamos em processo de decisão entre o presencial e o remoto. Tá? Seguirá o que determina a ementa e o conteúdo será desenvolvido conforme a aplicação da ementa. E eu chamo a atenção de vocês para uma coisinha aqui, ó. Se a gente tivesse presencial, o ritmo e o conteúdo da aula seria um. No remoto é outro. Nós só temos 1 hora de aula e sendo só 1 hora eu tenho que condensar muito material de 3 horas em uma. Então nosso ritmo, nossa forma é outra, tá bom? Se a gente tivesse presencial seria. Então, enquanto não se resolve isso aqui, eu vou desenvolvendo esse material e vou colocando lá no plano de aula. Lá aonde? No portal, onde tem lá o planejamento da aula, que vocês podem a qualquer momento entrar, visualizar e saber como está funcionando as nossas aulas, tá bom? O que está sendo aplicado, beleza? E esse aqui é o tipo de avaliação que a gente vai fazer, né? Vai continuar da mesma forma do semestre passado. O que rola aqui? Primeiro bimestre. Tem umas datas ali, mas essas datas aí elas não são fielmente colocadas aí não, tá? Vai sair ainda no nosso horário lá as datas das provas, né? Então é na semana tal, a semana tal. Então não sabemos direito ainda. Eu vou deixar ela em branco aqui na data, né? Para que depois a gente confirme para vocês as datas certinhas, tá? Então na avaliação do primeiro bimestre, né, a prova vai valer 6, tá? E as atividades vão valer 4 pontos. Como que eu faço as atividades? Muita atenção para isso aí, tá? Eu aplico atividades, presenças e uma palavra-chave dentro da nossa aula, para saber se vocês assistiram ou não. Então, a somatória dessas 3 coisas
vai valer o pontinho daquela aula. Somado todas aquelas aulas, né, aí a gente atinge 4 pontos, soma com 6, valendo 10. No segundo bimestre, é diferente um pouquinho. Por quê? Porque a avaliação bimestral, ela vai valer 5 pontos, tá? 5 pontos. E aí as atividades no AVA, né, que são essas que a gente trabalhou aqui, vai ter um valor, e a prova multidisciplinar vai ter outro valor, tá? Então nós vamos rolar aqui 1,5 para cada uma dessas aqui, tá? Multidisciplinar, e 2,5 ou 3,5, dependendo se não tiver nenhuma atividade valendo ponto aí fora, né? E a prova valendo 5 para o segundo bimestre. Ok? Aí eu vou, já eu falo um pouquinho mais sobre essas avaliações, tá? E nessa última aqui tem os meus contatos, vocês já têm o meu número lá no grupo, né? Tá aqui também, né? O meu e-mail, vocês podem se comunicar, o meu site, planetamarte.com.br. E estamos também no Facebook, no Instagram, né? Para poder se comunicar caso seja necessário. Beleza pura? Ó, pode olhar aqui pro tio aqui, ó. Pessoal, sobre as avaliações, eu quero chamar a atenção para vocês. Olha, nós, professores, nós temos a liberdade de poder aplicar provas, trabalhos, atividades para vocês, para a composição da nota bimestral e depois a nota semestral, que é o que vale, né, se vocês vão passar ou não. Eu adoto a seguinte forma, isso aí é liberado pela coordenação e pela direção, tá, gente? Não estou inventando moda não, tá? Eu propus, a coordenação aceitou, então eu já tenho feito isso, já venho fazendo isso já há algum tempo aí nas disciplinas que eu trabalhei durante a pandemia nesses 2 últimos anos. Nós trabalhamos 2019 e 2020, que foram anos da pandemia, dessa forma. O que eu gosto de fazer? Olha, para cada aula dessa aqui de 1 hora, eu coloco uma atividade lá no portal, né, lá no fórum do portal. Essa atividade do fórum, vocês vão ter que desenvolver, e lá tem uma palavra-chave que eu coloco aqui no meio da gravação, aqui no meio da aula eu coloco uma palavra-chave ali. Por quê? É a forma de eu cobrar de vocês que assistam a aula, e não depois ir lá escrever qualquer coisa, copiar alguma coisa da internet, né, e dizer, olha, eu assisti e fiz, né? Então eu cobro isso aqui. A soma das atividades mais a presença, porque você, a partir do momento que você entra no portal para pegar o material, escreve lá no fórum a atividade, gera uma presença também, né? E a palavra-chave, a soma então, atividade, presença e a palavra-chave vai gerar o ponto daquela aula. Somada a todas as aulas, ela vai gerar 4 pontos no primeiro bimestre. Então esses 3 quesitos aí são fundamentais para que vocês possam atingir os 4 pontos, né, das atividades no AVA, tá bom? Esse é o critério que eu uso, o professor Caparelli usa. Outros professores fazem diferente, e aí é problema de cada um, né? O meu problema é esse aqui, tá certo? Então não deixem de fazer isso aí. Vocês já estudaram comigo em outros semestres, já viram como eu adoto essa postura aqui, tá? Então, gente, é 1 hora por semana, não tem como não assistir. Você precisa aprender a lidar com isso aqui. A gestão de materiais faz parte da disciplina e do curso de administração e da vida profissional de vocês, não dá para perder, tá bom? Vamos ter sempre utilizar, né, administração de materiais para que vocês possam ter maior e melhor conhecimento, tá, a respeito da gestão de recursos materiais e também dos patrimoniais, beleza? Então eu vou iniciar com vocês o material de hoje, né, falando de assessment,
uma palavra da língua inglesa, mas é uma palavra que a gente utiliza de uma forma interessante aqui no Brasil, tá bom? Eu vou falar, ó, dá uma olhadinha na capa, pode olhar a capa, ó. Aí eu vou falar, ó, curso de administração, recursos materiais, o que é assessment, conceitos, definição e significado, como funciona, 4 tipos, quais os benefícios, o que é assessment técnico, a origem e a proliferação do método de Assessment Center e também as informações de conclusão, as informações que eu termino, tá? Já seguindo aqui, essa aqui é a capa do meu programa que eu tenho no meu canal profissional, que é o Planeta Marketing Oficial. Então, no episódio 81 do programa Aprendendo Fácil que eu tenho lá, eu abordei o que é assessment. Vocês podem ir lá, resumidamente, lá em menos de 10 minutos, vocês podem aprender a parte conceitual desse programa, tá? Dessa matéria aí. Então, eu trouxe para vocês também esse material aí do assessment para cá, tá? É uma compilação lá do episódio. Só que aqui a gente vai explicar, abordar, vai ter mais tempo para trabalhar com ele, tá? Beleza? Então eu vou iniciar aí falando sobre o que é assessment. Você sabe o que é assessment? Vamos lá. Para Pontes 2017, é um termo que vem do inglês e que significa avaliação. Olha aí, tá? Não é ao pé da letra, mas significa isso. Porém, no mundo corporativo, o assessment vem sendo empregado como uma espécie de orientação. Veja que se avalia e depois orienta. É seguido tal princípio que hoje os setores de recursos humanos das empresas vêm gerindo seu capital humano. Existem diversos tipos de assessment, com intuitos e características próprias. Há, por exemplo, testes que visam avaliar características pessoais, outros que procuram traços motivacionais e ainda os que medem o desempenho. Apesar de cada um deles ter uma aplicação específica, todos eles podem ser complementares a ações de RH. Esse A não está craseado, que a palavra é masculina. Pontes 2017, esse aí é o autor, tá? Pode dar uma olhadinha aqui pro tio, ó. Tratando de assessment, não existe só um tipo de assessment. São vários tipos, tá? Então, eles aplicam conforme a necessidade da organização, conforme aquilo que nós precisamos avaliar e também orientar dentro da organização. Então, Pontes vem aqui e fala o seguinte, ó, esse termo é em inglês, significa avaliação. Mas, no mundo corporativo, ele funciona um pouquinho mais ampliado. Poderia até sugerir isso. O que é mais ampliado? Ele passa a ser uma espécie de orientação. O que ele quer dizer com isso aqui? Ora, ele quer dizer que se a gente pegar o trabalho de assessment e começar a fazer aí uma avaliação, essa avaliação vai nos gerar informações que vai dizer se está correto para poder manter, seguir, ou se não, se está havendo algum tipo de desvio no meio desse caminho. E aí eu faço o quê? Faço uma orientação a respeito do que foi avaliado. Então eu pego a equipe, o funcionário, a empresa inteira e digo o seguinte, olha, fizemos a avaliação, nessa avaliação a gente encontrou alguns defeitos e alguns acertos, então a gente vai manter os acertos e vai modificar onde está errado aí, né? Onde houve erros. Então o assessment ele vem numa intenção puramente de melhorar as condições, né, da organização, tá bom? Melhorar, é isso aí que faz. E aí tem diversos tipos lá, tem uns que tentam, que trabalham, que fazem testes para avaliar as características pessoal, você vê que já é um modo comportamental aqui, não é o modo técnico, apesar de ter o modo técnico também. Não faço uma avaliação apenas técnica, mas eu faço uma avaliação comportamental
Então, das características, porque tem gente que é frente de palco e tem gente que é bastidores. Quem são os bastidores? Aqueles que gostam de trabalhar lá dentro, quietinho, numa mesa, ou numa máquina, né, dentro de uma fábrica, não precisa ter contato com o cliente, não precisa conversar com ninguém, negociar nada. Já o frente de palco é diferente. O frente de palco já é aquele que gosta de ir para a rua, para o cliente, negociar, tratar com fornecedores, com todo mundo. Então, cada um com uma característica específica, né? Apesar que tem gente que consegue fazer as duas coisas, tá? E também tem aquela forma de avaliação do assessment que procura alguns traços motivacionais. Tem gente que é fácil de motivar, tem gente que é super difícil. E aí a gente precisa entender como funciona esses traços motivacionais para a gente despertar o gatilho. O gatilho motivacional é aquilo que vai despertar, que vai acionar. Eu não gosto muito de usar o termo gatilho, mas é muito utilizado aí nas teorias, porque eu sou uma pessoa da paz, eu sou contra o armamentismo, sou contra a guerra, qualquer tipo de violência. Então eu não acredito que colocar armamento, armar a população vai resolver o problema de violência. Pelo contrário, vai aumentar. Porque o que vai ter de louquinho armado na rua aí, matando filhas, pais, amigos, inimigos, então é melhor não. Mas o termo gatilho no seu significado quer dizer despertar, quer dizer acionar. A gente poderia até utilizar um botão de acionamento, que ficaria mais legal, eu acho. Beleza? E outra, ainda que medem o desempenho, O que medem o desempenho? O assessment vai fazer uma avaliação e depois uma orientação do desempenho. Você precisa melhorar, o que tem que fazer para que seja um pouco melhor, desenvolvido na organização, tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho sobre uma citação de Marinho, é uma senhorita, de como funciona o assessment. Dá uma olhadinha na tela. Então essa senhorita chamada Raquel Marinho, em 2017, fez essa publicação e ela diz o seguinte: a importância do assessment está principalmente em gerar dados para a tomada de decisões estratégicas. Assim, ao investir nessas soluções, o RH, o Recursos Humanos, ocupa um papel ainda mais essencial na organização. Nesse sentido, o assessment consiste em uma série de fatores avaliativos que devem ser contemplados pelos especialistas de recursos humanos para a realização de formulários completos e assertivos. Ué, professor, isso aqui usa formulário? Usa. É um local para você fazer as suas anotações. Além disso, é preciso lembrar que os formulários de assessment devem ser adaptados para cada empresa, cargo profissional ou competência a ser avaliado. Raquel Marinho, 2017. Olhadinha aqui, ó. Bom, como que funciona então? Você pode criar algumas estratégias, Estratégias para tomar decisões estratégicas. Olha que legal, que redundância bonitinha, Aí você vai criar, de certa forma, você vai investir nas soluções. Então, para isso, o RH ocupa um papel bastante essencial nisso aqui. Professor, isso aqui pode ser feito fora dos recursos humanos? Pode. Você pode criar uma comissão, um responsável, alguém que vai tratar disso aqui. Mas, de qualquer forma, os resultados vão voltar para os recursos humanos, porque é lá que são tomadas as decisões, vamos colocar no plural, a respeito dos funcionários. O que a gente vai fazer? A gente vai treinar, a gente vai demitir, a gente vai contratar mais, a gente vai fazer um plano de carreira, a gente vai aumentar, melhorar, talvez aumentar o cargo, subir o cargo de determinado funcionário. O que a gente vai fazer? Então nós temos várias ações a serem feitas e o assessment ele vem para poder ajudar, para poder fazer essa avaliação, para poder tomar algumas decisões aí a respeito, com base nessas informações levantadas aí, tá?
Então, como ele é uma série de fatores avaliativos, e aí para cada empresa, para cada cargo, você vai colocar as determinações de cada situação, de cada coisa aí. Então, aquilo que deve ser contemplado pelos especialistas do RH, e aí você vai criar, vai desenvolver um formulário. E quanto melhor, quanto mais completo e assertivo, né, vai ser melhor. Ah, mas como que o professor, como que faz esse formulário? Olha, qualquer livro de recursos humanos ou livro de comportamento organizacional, você vai encontrar alguns exemplos aí. Você pode até fazer uma busca na internet que você vai encontrar facilmente. Aí você pode utilizar como exemplo, né, e vai modificando e colocando de uma forma mais acertada, uma forma mais adequada, né, falando melhor, para sua organização, tá certo? Então você vai desenvolver conforme o cargo, conforme a pessoa aí, conforme a atividade, né, mais um punhado de outras coisas aí, né? E também ela diz que é preciso lembrar que os formulários de assessment devem ser adaptados para cada empresa, cargo, profissional ou competência a ser avaliada, tá? Para não dar bola fora aí, beleza? Seguindo, mais uma ali, ó. Se formos buscar a tradução literal de assessment, palavra de origem inglesa, ela significa avaliação. Entretanto, quando está contextualizada em um ambiente corporativo, ela se torna um sinônimo para gestão profissional. Olha aí que bonito, né? Acabei de falar para vocês. Em um mercado de trabalho onde os soft skills e a inteligência emocional ganham peso de relevância equivalente aos conhecimentos técnicos e específicos, quanto mais o RH buscar por formas de avaliar os profissionais e candidatos, mais a empresa colherá frutos através de um time de alta performance, conforme Marcondes 2020. Veja que eu estou sempre utilizando algum autor aqui, né, para eu não falar com as minhas palavras apenas, a não ser quando é citação indireta, e não falar nenhum tipo de bobagem aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, só uma olhadinha aqui, ó. A tradução literal de assessment do inglês, né, que significa avaliação. Então, vamos avaliar alguma situação ali do funcionário, né? E aí, dentro do mundo corporativo, onde está contextualizado esse ambiente corporativo, ele vai ter um sinônimo de gestão profissional. Não é só avaliação, é também uma forma de gestão profissional, de gerir a carreira, comportamento, várias coisas aí do funcionário, né, para a própria organização, né? Então a gente vai ter um punhado de coisa aqui. Ele até tratou dos soft skills, da inteligência emocional, aquilo que Daniel Goleman colocou lá atrás na sua obra Inteligência Emocional, né? Autocontrole, autoconhecimento, automotivação, sociabilidade e empatia, né? Que são os 5 itens básicos da inteligência emocional, que no decorrer ele foi aumentando e melhorando também, né, a quantidade de informações aí. Então, uma obra de Daniel Goleman fantástica. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta muito de Daniel Goleman, que acha um pouco raso ou piegas, né? Eu acho bacana, eu gosto e utilizo também nas obras que eu trabalho, que eu leio, tá bom? E outra coisa também, né? Quanto mais os recursos humanos buscar formas de avaliar os profissionais e também os candidatos, aqueles caras que querem um emprego, né? Às vezes a gente vai fazer uma avaliação do candidato, a gente pode utilizar esse formulário pré-estabelecido para poder avaliar algumas informações, algumas coisas sobre o comportamento desse candidato aí, né, a vaga nessa empresa. Então a gente avalia profissionais e avalia também os candidatos, né? E aí a empresa vai colher, como diz a Marcondes 2020, a empresa colherá frutos através de um time de alta performance.
performance. Tá, beleza? Então, é isso aí que nós vamos trabalhar a partir de agora. A gente vai ver os 4 itens aqui. Então, a partir dessa segunda meia hora, a gente vai falar dos 4 tipos de assessment que podem ser trabalhados por uma organização. Eu vim falando para vocês a respeito de tipos de profissionais, de candidatos. Então, a gente tem algumas formas aqui de desenvolver também. E aí eu trouxe também de Marcondes, uma citação de Marcondes da obra de 2020, né, que trata esses quatro tipos aqui. Dá uma olhadinha na nossa tela para você ver. Olha. 4 tipos de assessment que podem ser trabalhados por uma organização. Primeiro, assessment pessoal. Esse assessment busca identificar as características intelectuais, de personalidade e comportamentais de cada indivíduo, né, o mais utilizado pelos gestores. O assessment cultural, muito se fala em cultura organizacional e fit cultural, principalmente na área de recrutamento e seleção, né? As pessoas vão tentando entender como é a cultura organizacional e a cultura pessoal, a cultura das pessoas também. Depois o assessment para desempenho, como anda a produtividade das suas equipes. O assessment é uma pergunta, tá? Como anda a produtividade das suas equipes? O assessment para desempenho pode lhe dar resposta? Pode lhe dar respostas. Então esse aí é para desempenho, para verificar o desempenho de cada camarada aí. Depois o coach assessment, utilizado para identificar de que forma os candidatos ou colaboradores podem ser treinados para atuarem nos pontos de melhoria pelos aplicados, né? Marcelo Marcondes, 2020. Olha aqui para mim. Sobre cada um desses aqui, eu quero explicar rapidinho aqui, porque eu quero falar também do coach assessment. Essa palavra coach já virou modinha, estão sendo utilizada por tudo e por todos, então banalizaram a profissão de coach. É uma pena, tá? Já eu falo sobre isso aqui. O assessment pessoal, ele identifica as características pessoais, intelectuais, também de personalidade e comportamento de cada pessoa. É o assessment que ele cria estratégias de verificação pessoal, da pessoa. Então eu estou querendo contratar o candidato, né, para uma determinada vaga na empresa, e essa vaga é uma vaga que precisa de muita intelectualidade, de muito jogo de cintura para lidar com pessoas. É por ali que eu vou fazer essa pequena avaliação ali, tá? Depois, o assessment cultural é que a gente trata da cultura da organização, da cultura regional, ou cultura do país, né, do próprio país. Às vezes eu posso contratar um estrangeiro, por que não, né? Mas principalmente a cultura que nós desenvolvemos para poder ser bem recebidos pelos clientes e pelos prospects, né? pelos futuros clientes também. Depois o assessment de desempenho, esse aqui a gente já vai direto no foco da atividade, ali dentro da própria organização, para poder entender como está sendo feito, né? Avaliar o desempenho. E por último, esse coach assessment. Eu posso contratar um profissional especializado nessa área para poder desenvolver essas atividades. E aí que eu falo para vocês. Banalizaram o coach. Coach agora virou coach de emagrecimento, coach de alimentos. Gente, coach significa cocheiro, é quem conduz o negócio, tá? A atividade ou a unidade. Então, é aquele profissional que de fato, né, sobe na carroça e conduz o cocheiro, né, chamado cocheiro, conduz a carroça, né, a carruagem. E aí isso aqui o coaching é para gestores, não é para educador físico, não é para gastrônomo, não esses caras, para manicure, coach de sobrancelha, gente. Vocês não têm ideia como banalizaram a profissão do coach, tá? Então vamos ter bastante cuidado aqui, responsabilidade para com o termo coach, tá? E seguindo aqui, quais são os benefícios do assessment? Dá uma olhadinha na tela, ó.
Quais são os benefícios do assessment? O desenvolvimento de funcionários não é apenas responsabilidade do funcionário. As práticas de negócios evoluíram para refletir a vantagem econômica e desenvolver e reter funcionários talentosos. Por isso, as organizações estão continuamente buscando novas soluções para avaliar, entender e criar estratégias para o desenvolvimento de seus funcionários. E muitos assessments surgem como forma de apoiar esse desafio. Epa, como é que é o negócio aí, meu professor? Que desafio é esse aí que o autor está querendo tratar? Romano 2018. Pode olhar aqui para o tio, ó. Então, o desenvolvimento não é apenas responsabilidade do funcionário. A empresa vai dar condições para o funcionário se desenvolver, porque é feito um trabalho de desenvolvimento com o funcionário. Esse trabalho de desenvolvimento é um trabalho que vai melhorar sua condição profissional. Então você não dá só treinamento, você dá treinamento e desenvolvimento. Desenvolvimento é só na atividade? Não, é o desenvolvimento comportamental, é o desenvolvimento de capacidades, para que ele possa também seguir. Quantas pessoas vocês conhecem numa organização? Eu trabalho aqui já faz 20 anos e está no mesmo cargo, não sobe. Não, é que eu sou uma pessoa de bastante confiança do meu chefe. Nada, ele não te passou de cargo, você não tem capacidade para desenvolver mais do que isso. Você é uma pessoa limitada. Aí o desenvolvimento vem para exatamente tirar disso aqui. Agora tem gente que já com 6 meses de empresa já está na chefia ali, né? Já está responsável por uma unidade. Aí a pessoa entrou ontem, já está aqui, o chefe não olha para mim. Ele não olha mesmo, você não sai daquilo, da mesmice, de fazer a mesma coisa. O outro já chega ali, já chega com iniciativa, trabalhando muito bem o desenvolvimento para poder crescer, galgar, melhores cargos e melhores salários dentro da organização. Então é assim que funciona a coisa. Não é uma bobagem dizer que você não subiu porque você não quis. Porque não teve iniciativa, não foi buscar isso aqui, né? Então as organizações acabam buscando essas soluções, para poder avaliar, entender as estratégias e para o desenvolvimento dos seus funcionários. Marconi já citou aqui, Então, muitos assessments surgem como forma de apoiar esse desafio, de poder entender todos esses desafios aqui, tá bom? E agora eu vou falar de um outro assessment, que é o assessment técnico. E aí ele possui algumas fases aqui, são 3 fases, tá? E aí vocês podem entender um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha na tela. O que é assessment técnico? Conforme o portal atec.pt, PT significa Portugal, tá? Sem política aqui, 2021, trata-se de, abre aspas, um processo de assessment técnico irá permitir mapear as competências técnicas e suportar a tomada de decisões no âmbito do desenvolvimento de carreira dos colaboradores, permitindo identificar, rentabilizar a formação mais adequada às reais necessidades dos participantes. Fase 1. Assessment técnico. Fase 2. Criação do mapa de competências. Fase 3. Criação e apresentação de relatório. Professor, o senhor falou aquela hora lá que eu poderia pesquisar nos livros ou na internet formas de fazer alguns modelos, né? Então isso aqui já é uma dica desses modelos? Aí eu respondo para vocês, sim, já é uma dica de como você faz o assessment técnico, tá? Isso não é pessoal, tá bom? Então na fase 1, o assessment técnico, ele diz o seguinte: aplicação de prova teórica e prova prática preparadas à medida por forma a avaliar as atuais competências do colaborador. Eu vou contratar uma pessoa e não vou testar, não vou saber o que ela faz, qual a sua capacidade. Então os próprios recursos humanos, os psicólogos, eles têm formas, eles têm maneiras de poder fazer essa avaliação por meio de
de uma prova por meio de um formulário. E aí nessas respostas eles podem avaliar. Todos nós, quando somos contratados, se é uma empresa que possui um RH, tem um psicólogo ou um gestor de recursos humanos que vai fazer essa avaliação nossa antes de contratar. Vai que você é um psicopata, né? Então o psicólogo consegue enxergar isso também. E na fase 2 é a criação do mapa de competências. O mapa de competências apresenta de forma objetiva o nível atual das competências de cada técnico, onde nas diferentes dimensões avaliadas, tá? Competência nós temos para poder trabalhar com tudo isso aí. Fase 3, que é a criação e apresentação de relatório. Então, os relatórios apresentam os resultados globais de performance comparativa do grupo avaliado e também dos resultados individuais com a caracterização específica de cada técnico. Aí, pessoal, vocês podem dar uma olhadinha aqui para o tio A. Olha só. Essas 3 fases do assessment técnico, ele trabalha da seguinte forma: avaliação, prova, algum formulário ou tabuleiro, alguma coisa que o gestor possa entender o candidato. Os psicólogos, eles avaliam muita coisa comportamental que nós gestores não conseguimos ver. E nós gestores temos condições de gerir, conhecimento de gerir, né, de administrar uma empresa, um departamento desse, que o psicólogo não tem. Então a junção dos dois é essencial, nós precisamos um do outro. Bom? E aí na fase 2, aí já começa a fazer a criação do mapa de competência. Você desenvolve, aplica essa prova, tá? E depois na criação do mapa de competência, aí você apresenta de forma objetiva o nível atual de competências de cada técnico. Onde? Em todas as dimensões avaliadas. E aí você parte para a fase 3, que é a criação e a apresentação do relatório, aquele que vai dizer a situação conforme está cada técnico, cada pessoa dessa avaliada aqui, né? Então a apresentação vem para quem? Para a parte de recursos humanos, né? Se for um candidato aprovando, se for aquele que já é um funcionário, né? Só corroborando aí com a ideia de que está no caminho certo, tá? Então vamos ver agora os benefícios do assessment. Olha na tela aí, ó. Quais os benefícios do assessment? Esse T aí é mudo, tá? Não é assessment não, tá? É assessment. Então, olha o nome desse cidadão aqui, ó. Buai Nen, tá? Então, para Buai Nen 2021, o assessment tem se mostrado como uma ferramenta indispensável na avaliação de desempenho e perfis comportamentais de colaboradores em organizações dos mais variados espectros de mercado, né? Veja a seguir porque tantas empresas têm investido nesse modelo. Vou colocar aqui 3 exemplos interessantes. Tá? Aumenta o desempenho, otimiza processos operacionais e proporciona uma visão ampla e imparcial sobre os candidatos, né? Quanto mais imparcial, melhor, né? Então esse autor aqui, dizendo melhor, esta autora, né, que trata da Amanda Buai Nen, apesar de ser brasileira, tem um nome assim bem interessante, e a obra dela, o que é assessment e como aplicar esse recurso na empresa, tá? Aí, ó, pode dar uma olhadinha aí. Então, Amanda Buai Nen, nossa, que nome, né? Bem difícil de pronunciar, né? Então, ela diz que o assessment tem se mostrado como uma ferramenta muito boa, sendo até indispensável também na avaliação de desempenho e também dos perfis comportamentais de cada colaborador. Então, eu já tinha dito isso para vocês, né, que avalia não só o desempenho, mas também o comportamento, o desempenho daqueles que já estão trabalhando, que já estão desenvolvendo, e pode inclusive fazer um teste, né? Vamos fazer um teste aqui para ver como que o seu desempenho em relação a isso, né? Jogador de futebol, eles põem para jogar. O funcionário de uma fábrica põe para operar uma máquina ou para fazer algum trabalho, alguma atividade manual ali, para entender se o cara é apto mesmo, né? E também
na avaliação comportamental, que eu já tratei, que os psicólogos utilizam muito dessa avaliação para entender se a pessoa é um psicopata, se a pessoa tem condições emocionais de tratar com aquele cargo, né, com aquela função, com aquela atividade. É muito importante, conforme a empresa vai crescendo, a gente poder entender melhor essa situação e se necessário for corrigir ou dispensar esse funcionário que tem um comportamento desviado. Não podemos ter gente atrapalhando os processos, né? Então, quando você vai contratar, o psicólogo já consegue enxergar essa situação aí para que você, né, não contrate uma pessoa fora do eixo, tá certo? E algumas empresas são pequenas, que você não tem um departamento de RH formado, é o patrão mais 4, 5 funcionários só, ele mesmo tem que fazer tudo, e às vezes contrata um amigo, né? Vou dar uma força pro amigo aqui, contrata um amigo para trabalhar e o amigo tem sérios desvios comportamentais e acaba atrapalhando. Então, por você ter um amigo, você tem também a possibilidade de puxar a orelhinha aqui, que fica mais fácil, né? Já que você é meu amigo, então puxo a orelha. Então, o que ela trata aqui? Vai aumentar o desempenho, porque você vai ter profissionais melhores preparados, vai otimizar os processos, porque você vai avaliar os processos, e vai proporcionar uma visão mais ampla e imparcial sobre os candidatos. Firmeza? Vamos seguindo então para a próxima tela. Quais são as ferramentas de assessment? Olho. Quais são as ferramentas do assessment? Para Camargo 2019 do portal Rock Content, eu adoro esse portal, tem muitas informações bacaníssimas, gente. Só vocês pesquisarem lá Rock Content, vocês vão ver muita coisa bacana. Abre aspas, agora que você já sabe um pouco mais sobre o que é assessment e como essa metodologia traz benefícios para diferentes frentes na sua empresa, que tal conhecer um pouco mais sobre as ferramentas utilizadas para o processo de avaliação? Olha que o autor está trazendo aqui mais informações para ser utilizadas dentro do assessment. Então separamos 3 delas para facilitar o seu entendimento sobre o que é esse conceito. Confira aqui, olha, 3 aqui embaixo, dá uma olhadinha ali, ó. Primeiro, DISC: dominância, influência, estabilidade e conformidade. 2, inteligência emocional. Nós falamos ali atrás, Daniel Goleman, né? Os 5 itens da inteligência emocional. E o assess de competências, tá? Ele não colocou assessment, colocou assess de competências. Aqui a gente pode ver e utilizar esses 3 aqui, né? Então pode dar uma olhadinha aqui pro tio aqui, ó. Quais são as ferramentas então do assessment? Dentro dele, que será criado essa forma de avaliação, entre aspas, para depois fazer as orientações. Veja que é um método bem interessante. A gente pode utilizar de meios para poder desenvolver essa avaliação e também esta orientação. E aí esse autor vem, o Camargo 2019, do portal Rock Content, e ele diz o seguinte: existem 3 tipos, né? Separou 3 para facilitar o entendimento do conceito, e é utilizado ali então o DISC. O DISC é a nomenclatura para dominância, influência, estabilidade e conformidade. É que o DISC é em inglês, né? Então, passando para o português, né, na tradução livre, então é dominância, influência, estabilidade e também a conformidade. É uma característica utilizada nos recursos humanos, né, e também pelos coaching de carreira, né, para trabalho com pessoal, esse pessoal que faz treinamentos, aí é o coaching de verdade, tá, gente? Não é aquele banalizado lá de sobrancelha, de emagrecimento, não, tá? Aí é o coach de verdade, é o gestor, é a pessoa que trabalha com consultorias, assessorias, trabalha com treinamentos e desenvolve também o counseling, que é uma outra forma de desenvolvimento de carreira, né? O counseling é um profissional que ele tem muita experiência
E dentro dessa muita experiência, ele vem tratando de aconselhamentos para o nível estratégico da organização, tá bom? Depois a inteligência emocional, que eu já falei, que é automotivação, autoconhecimento, autocontrole, tá? E a empatia e a sociabilidade. São as 5 coisinhas aqui que o Daniel Goleman desenvolveu e hoje já está um pouco maior do que isso aqui, né? E por último, o acesso de competências, que aí vai trabalhar a questão da competência do candidato ou do próprio funcionário mesmo, se você estiver avaliando ele já no sentido de competências e de desenvolvimento organizacional, tá? Então vamos falar aqui de onde surgiu o Assessment Center, para vocês entenderem um pouquinho. Isso aqui é mais rapidinho, dá uma olhadinha na tela aí, ó. A origem e a proliferação do método de Assessment Center, tá? Tem um Assessment puro e tem um Assessment Center, que já é uma coisa um pouquinho mais moderna, então acrescentaram esse centro aí na frente. O desenvolvimento dos Assessment Centers está intimamente ligado à seleção em âmbito militar, conforme Zal 1998. Esses métodos assumem geralmente a forma de um exercício de grupo centrado num problema real ou imaginário e foram desenvolvidos pelo exército alemão antes da Segunda Guerra Mundial para a seleção de líderes do seu exército, conforme Plumbley 1995. Então aqui está falando da origem, né? Então é bem antigo, é lá na Segunda Guerra Mundial que os alemães já fizeram seus testes. Então, através da figura de Sir Andrew Dorn, né, conforme cita Weldon e Jones, 1994, essas observações, juntamente com um grande impulso dado em 1933 por Simonet, conforme Aníbal Cordeiro Correia e Lemos, 1968, citado na obra deles, né, no sentido da determinação das aptidões para comando, constituíram a base das provas de grupo utilizadas pelos departamentos responsáveis pela seleção e formação dos quadros dirigentes das Forças Armadas britânicas e americanas, respectivamente, tá? Então, é um negócio aqui que não é tão novinho, não. Já vem de datas aí, de épocas aí. Veja então, pessoal, que o negócio já é das antigas, já não nasceu ontem, não. Não é uma modinha, nem mesmo modernismo, como alguns gostam de tratar, né? Nesse caso aqui já foi desenvolvido lá atrás, ligado à seleção no âmbito militar, né? Tem até uma obra de Zal de 98 que fala disso aqui. E alguns outros autores também tratam que lá o exército alemão, lá na Segunda Guerra Mundial, lá na década de 30, então eles começaram a fazer a seleção dos seus líderes, né, dos líderes da SS, da Gestapo, né, daquelas coisas lá da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler utilizou no seu exército para a tomada de poder na Segunda Guerra Mundial, né. E aí também alguns autores aqui, como Weldon e Jones, e outra coisa citada lá de Simonet, né, que fala Aníbal Cordeiro Correia e Lemos, em 1968, que ele trata que no sentido, né, da determinação das aptidões para esse comando, constituir então algumas provas, né, de grupo. E quem que utilizou isso aqui, quem foi os responsáveis para o departamento de seleção e informação dos quadros dirigentes, foram as Forças Armadas britânicas e também americanas, né, respectivamente, britânicas e americanas. Utilizaram o mesmo método ali, o Assessment Center, que foi utilizado por Hitler lá na Segunda Guerra, né? O exército alemão abriu espaço e começou a utilizar o Assessment Center, tá, beleza? Então essa aí é a origem, né, do Assessment Center, ok? E para a gente concluir esse material, esse estudo de hoje, dá uma olhadinha na tela aqui para a gente falar a nossa conclusão. Olha lá. Para concluir este estudo, para encerrar, saibam também que as ferramentas de assessment não devem ser utilizadas para aprovar ou reprovar as pessoas.
ele não é uma prova, apesar de serem criadas provas, formulários, né, para poder avaliar, mas não é ela que reprova. Temos profissionais capacitados para poder fazer isso. E sim para respaldar e oferecer um viés mais concreto e baseado em dados durante um processo de avaliação. Por isso é importante utilizar a estratégia a favor do negócio, mas sem abrir mão do bem-estar e também do respeito à jornada do trabalhador, tá? Então, você percebeu como os dados são essenciais para a aplicação de assessment e para a tomada estratégica de decisões? Atualmente, eles são insumos valiosíssimos para qualquer RH, conforme cita Oliveira 2021. Tá? E aí, quando Oliveira diz que você não pode utilizar essa ferramenta para provar ou reprovar alguém, ele quer dizer que essa ferramenta ela não trabalha sozinha. Ela trabalha atrelada a um departamento e a outros profissionais. Por isso nós temos a figura do gestor de RH e também de um psicólogo ou psicóloga dentro da organização. Se a empresa é grande e ela tem um departamento de RH formalizado, ele vai ter tanto um gestor quanto um psicólogo para poder fazer as avaliações comportamentais. O formulário, essa provinha aqui, ela vem só para dar os subsídios, para informar vocês, né, ou o departamento, a capacidade que aquele candidato ou que aquele funcionário tem a respeito do que ele desenvolve. Veja, se eu tiver com a intenção de subir de cargo um funcionário que está se destacando ali no nível operacional e eu quero trazer ele para o nível tático, um cargo de chefia, gerência, de coordenação, de qualquer coisa nesse sentido aqui, né, que vai subir ele de patamar, é uma forma de eu buscar informações que vão subsidiar, né, o seu subir de patamar, né? Através disso aqui que ele vai me mostrar que existe capacidade sim, que nós podemos desenvolver. E uma coisa que a gente pode observar também é que, olha, ele não tem essa capacidade, mas a gente vê que ele tem potencial para isso. E por essa avaliação, a gente vai subir, vai dar treinamento e eu volto àquela palavrinha lá. O desenvolvimento do funcionário, não só, né, treinar, mas também desenvolvê-lo. Isso faz parte do plano de carreira, tá bom? O RH nos ensina isso, tá certo? Nosso tempo está estourando aqui, estamos quase acabando a nossa aula aqui, tá? Estamos aqui já com quase 58 minutos da nossa aula. Então, encerrando aqui, tá? Então, esse é o material que a gente faz o encerramento. Dá uma olhadinha aqui na bibliografia utilizada, olha lá, ó. Bastante coisa, né? Olha quanta coisa a gente tem no nosso referencial bibliográfico dessa aula sobre assessment. Coloquei tudo o que foi utilizado aqui dentro desse material. Olha lá, Aníbal Cordeiro Correia Lemos, Atec, Boinem, Camargo, Marcondes, Marinho, Oliveira, Plumley, Pontes, Romano, Weldon, Jones e Zal. Todo esse material que nós utilizamos nessa aula de hoje, o que é assessment. Beleza? Pessoal, então é isso aí, vamos encerrando a nossa aula. Estamos estourando aqui nossa 1 hora. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, cuidado com a palavrinha-chave que está no meio dessa aula, que vai auxiliar a pontuação, aqueles 4 pontos do primeiro bimestre lá. Então você tem que fazer uma atividade que eu vou colocar aqui no final, tá? Você pode observar aí. Além disso aqui, você vai colocar a sua presença. Então a sua presença é a partir do momento que você colocou no portal, que você verificou a atividade e fez, já gera a presença, e a palavra-chave, que é 1/3 dessa nota dessa aula, tá beleza? Vamos ver o nosso tempinho aqui, explodindo o tempo, 30 minutinhos da segunda etapa,
30 minutos é 1 hora. Bom, pessoal, então assim eu vou encerrando essa aula, tá? Esse material já está no portal de vocês, e eu vou colocar esse material também na minha página do Facebook, Alex Caparelli. Ali eu estou gerando o link para que vocês coloquem esse material ali no portal para vocês tenham acesso. Também esse material vai estar no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br. Lá tenho todos os episódios do meu canal, do meu programa Aprendendo Fácil, e também das minhas aulas aqui da faculdade, tá? No meu canal Planeta Marketing Oficial, que é o meu canal da consultoria, aí nós temos também o programa Aprendendo Fácil, e num desses episódios aí, o 81, nós tivemos o Assessment. Vocês podem acessar lá, é um glossário de administração, né, que vai tratar só de coisa de administração, marketing, às vezes alguma coisa de contabilidade, economia também, tá? Bem interessante, inscrevam-se. Tá? E por hoje a gente vai encerrando. Então eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou professor do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, ASMG. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Um grande abraço e beijo no coração.